Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de estudos do grupo Sueli Caldas Schubert. Nessa ocasião, estamos aqui reunidos para avançarmos no estudo do livro, da obra psicografada pelo médium Divaldo Franco, pela inspiração de Manuel Filomeno de Miranda, a obra Grilhões Partidos. E hoje estamos aqui acompanhados pelos queridos amigos, coordenadores que serão responsáveis pelo estudo da noite. A nossa querida Tânia Menezes, nossa querida Eulália Bueno e o nosso querido amigo Laudelino Risso. Então, para que nós possamos iniciar aqui o estudo desse momento, nessa ocasião, gostaríamos de convidá-los para nos unirmos em prece. Então, vamos agradecer essa oportunidade que nos é dada, Senhor da vida, para em mais um momento estarmos envolvidos por essa proposta de avançarmos nos estudos desta obra nesse momento que nos serve de ponto de apoio para as reflexões que são tão importantes para nos auxiliar a ampliar o discernimento. Somos então, Pai, imensamente gratos pela oportunidade renovada. Permita que esse momento em que estejamos aqui envolvidos por essa proposta, possamos ter o merecimento e o amparo da espiritualidade amiga, aquela espiritualidade que está coordenando esse trabalho, que possamos todos estarmos em sintonia para o melhor aproveitamento desta oportunidade. Em teu nome, iniciamos esse estudo. Que assim seja. Então, como falamos, hoje nós seguiremos para o capítulo 2 desta obra, que o benfeitor intitulou A Loucura. E quem nos trará o resumo nessa oportunidade será a nossa querida Tânia. Então, vamos passar a palavra à Tânia, que nos trará o resumo. Seja bem-vinda, Tânia. Olá, queridos amigos coordenadores deste trabalho que compartilhamos neste dia esse estudo. Ângela, Eulália e Laudes. Vamos então para o resumo deste segundo capítulo. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai apresentar inicialmente o dia seguinte à festa de aniversário de Esther, que foi conforme visto no encontro anterior, aquela tragédia com a agressão. Então, Esther, ela não vai recobrar a lucidez. Após o uso de vários sedativos, as crises voltam e ela aparenta o desequilíbrio. Começa a trazer palavras que não eram do seu vocabulário comum, palavras obscenas, gritava, gargalhava, algo que não era do seu perfil. No aspecto físico, Esther apresenta-se com palidez, olheiras, manchas nas faces, lábios escuros e a expressão dura no seu olhar, sem qualquer luminosidade. A cada momento, convulsões torturantes. Momentaneamente, Esther saía desse estado e parecia recobrar a razão. Em seguida, retornava ao desequilíbrio, ao sarcasmo. As ofensas, então, se sucediam. Os pais não sabiam mais para quem apelar, porque eles não tinham formação religiosa
que desse segurança. A oração era feita com palavras de exigência à divindade e não encontravam na oração o conforto que buscavam, pois eles desejavam apenas a cura de Esther. Também, os pais não tinham o hábito do convívio com a meditação. Uma mágoa íntima se apossava do coronel Santa Maria, que passou a nutrir sentimentos controversos em relação à sua filha. Posteriormente, é dado o diagnóstico: esquizofrenia. Filomeno esclarece um pouco a respeito das experiências do psiquiatra Dr. Sackel em Viena, no ano de 1933. E a partir de 1937, com os médicos, os doutores Bini, Kalinowski e Serletti, que conclui sobre a excelência de resultados do eletrochoque com benefícios nos casos de esquizofrenia, uma doença que se apresenta em 4 fases cíclicas e graves do autismo, hebefrenia, catatonia e paranoia. A terapia aplicada, apesar de dirigida ao espírito, não é conduzida às fontes geratrizes da loucura. Quais são essas fontes? O espírito reencarnado e aqueles espíritos infelizes que os martirizam, no caso, as obsessões. A psicoterapia, então, conforme a narrativa de Filomeno de Miranda, vai alcançando resultados favoráveis, algumas vezes, quando as causas da loucura, do desequilíbrio psíquico ou emocional são individuais ou gerais, psíquicas e físicas. Mas ele recorda a necessidade de considerar as causas kármicas, aquelas que vêm impressas no psicossoma ou perispírito, que são vinculadas aos débitos àqueles que usurpou, abusou, prejudicou. Miranda diz, então, que a vida vai prosseguir em mundos que se interpenetram ao mundo físico ou se desdobram além da esfera humana. E o ser evolui de experiência em experiência, mundo a mundo, esfera a esfera, até libertar-se das baixas faixas da sensação. Mais adiante, Filomeno apresenta um outro médico, o Dr. Philip Pinel, que apresenta a estruturação do campo científico, mas que se fixa em conceitos que não avançam para além da esfera física. Também narra a experiência do Dr. Wade Penfield, no Instituto Neurológico de Montreal, que realizou uma cirurgia cerebral com anestesia local e percebeu que, estimulando eletricamente determinados centros do encéfalo, fazia que a paciente recordasse lembranças mortas como se as estivesse vivendo outra vez. O Dr. White reforça a ideia de que a memória
retém as lembranças por um mecanismo de impulsos elétricos encarregados de registrar todas as ocorrências. Mais tarde, outros pesquisadores encontraram compostos químicos nas células dos nervos encarregados deste registro e escreve a teoria de que esses arquivamentos são frutos da presença destes compostos, já que os impulsos elétricos que se descarregam com facilidade não possuem durabilidade para conservar evocações de longa distância desde o tempo em que ocorreram. Finaliza, então, Filomeno de Miranda, escrevendo que dia virá em que a doutrina espírita adentrará os sanatórios, casas de saúde e universidades, libertando da ignorância os que são escravos desses elos. Assim, então, o Espiritismo libertará os padecentes algemados à loucura, à obsessão, projetando luz e aplicando a terapêutica espiritual de que todos precisamos. Então, este é o resumo do capítulo 2, intitulado A Loucura. Obrigada, Tânia, querida. Seu resumo já nos deu aí o tom da dimensão e da importância desse capítulo, né? O quanto nós temos que refletir. E hoje teremos a alegria de ouvir os nossos queridos coordenadores e que começaremos então o aprofundamento do capítulo com o Laudes, ele que nos trará as suas primeiras contribuições. Seja bem-vindo, Laudes. Ângela, muito obrigado. Obrigado a Tânia que nos antecedeu, obrigado pelo resumo e a todos os amigos que nos acompanham. E na complexidade desse capítulo, que Manuel Filomeno de Miranda intitula como a loucura, primeiro, para um estudo, eu fui recorrer ao Evangelho, na loucura e o suicídio, o Evangelho segundo o Espiritismo. E recordamos essa linha tênue entre sanidade e loucura que todos nós estamos vivendo. Porque, às vezes, um acontecimento nos tira de uma linha de equilíbrio, ou de falso equilíbrio, que estávamos até outrora. E o que nos mantém em equilíbrio, nos traz ali o benfeitor dizendo que a paciência e a resignação, a coragem moral para os enfrentamentos. Porque, sabendo todos nós que somos espíritos endividados, todos nós teremos os múltiplos enfrentamentos. Então, para enfrentar estas linhas tênues da loucura e também, às vezes, da depressão e outras patologias mundanas que podem nos levar à loucura ou suicídio, essa resignação para promover uma fé inabalável, devemos ter, sim, ferramentas para sairmos vitoriosos. Não digo vitoriosos da existência em si total, mas vitoriosos dia a dia. Porque vamos julgar realmente aquele que foi vitorioso, aquele que perseverar até o fim. Porém, teremos que fazer construção de um hábito para começar a aprender a perseverar durante um dia, 2 dias, 15 dias, porque todos nós enfrentaremos múltiplos obstáculos. E neste caso, em tela que estamos avaliando, vemos o quê? Uma jovem que vinha levando uma vida corriqueira e normal. E, de repente, a um clique, a sua vida por mais de 1 mês agora, está relatando no capítulo, vivendo um grau esquizofrênico grave, mudanças fisiológicas incontroláveis. Por mais que lhe dessem os medicamentos fortes, os choques elétricos, não haviam resultados para recompor o equilíbrio desta jovem. E ali há um trecho onde Manuel Filomeno de Miranda nos coloca que é justamente da distonia esquizofrênica. E fala ali os autores que estavam estudando a área da esquizofrenia, mas ele fala que a distonia esquizofrênica estava então dividida nas 4 fases cíclicas e graves do autismo,
a hebefrenia, a catatonia e a paranoia. E eu parei um pouco para ler e estudar, porque não é a minha área de estudo, e nem nossa área que estamos aqui, porque estamos estudando o espiritismo, não é? Não estamos aqui estudando a medicina. Mas, como se trata de uma patologia, já com a sua nomenclatura, esquizofrenia, eu fui pesquisar um pouquinho mais antes de entrarmos nessas divisões sobre a esquizofrenia. E achei interessante que a divisão que é divisão, frenia, mente, uma mente dividida. Então, a esquizofrenia seria uma patologia que poderia também ser chamada de uma mente dividida. E eu achei interessante porque essa divisão da mente, gerando no indivíduo planos de ação aonde o sentido maior é para o próprio esquizofrênico. Porque, apesar de ter os seus planos, ideias e ações vinculadas muitas vezes de uma forma leve, moderada ou grave para as ações da loucura ou de algo sem sentido externo, para aquele esquizofrênico que a realiza, tem um sentido total. E me lembrei de um acontecimento comigo mesmo. Um dia que estava dormindo e acabei quase no estado sonambúlico, uma luzinha da televisão estava acesa, era uma luz vermelha. E eu, que estava nesse estado em pé, ao princípio estava sonhando, não é? Quase no estado sonambúlico, começava a empilhar as almofadas, para que as almofadas pudessem chegar a um ponto de cobrir e apagar aquela luz. Mas o plano que estava na minha mente fazia tanto sentido que eu estava ali construindo de uma maneira harmônica aquelas pilhas. E bastou a minha esposa me chamar a atenção e falar assim: Laudes, o que está fazendo? E é quando eu voltei à consciência, eu não consegui mais captar qual era a profundidade daquele plano que eu estava vivendo para tentar apagar aquela luzinha. E eu fico pensando, qual é o ponto entre esse equilíbrio? Porque às vezes basta uma pequena fagulha para que esse fogaréu acenda. E então comecei a ver essa divisão da mente, que pode sofrer um estado de consciência, inconsciência, ela também recebe múltiplas interferências, não só internas, exógenas, endógenas, mas podendo também sofrer essas interferências espirituais. Mas antes de entrarmos nas questões espirituais, fui ver que a nomenclatura, quando coloca ali que as 4 fases cíclicas e graves do autismo estavam vinculados às distonias esquizofrênicas, vemos que há uma separação muito precisa entre as duas patologias, o autismo e a esquizofrenia. Porém, o autismo apresentando as distonias esquizofrênicas neste processo de uma mente dividida. O autista vivendo o seu mundo íntimo e conversando e começando com diálogos ou planos íntimos na distonia dessa divisão mental. É como se o amigo interno fosse realmente o responsável para manter esse diálogo ativo. Pode ser consigo mesmo. Porém, sabemos nós que pode estar acontecendo também com outras personalidades espirituais, mantendo um vínculo obsessivo ou não, através de um momento de ligação espiritual. Porém, vendo as 4 fases cíclicas e graves, vamos para a hebefrenia, catatonia e paranoia. Sintomas de um grau esquizofrênico, ou seja, há uma anamnese, da anamnese, há a sua nomenclatura para dividir as patologias. Quando entramos nessas fases do autista, eu fui pesquisar e fui encontrar 3 fases de divisão: leve, moderada e grave. Mas quando vamos ver as divisões do autismo, há sim as 4 fases cíclicas que cita o benfeitor há muito tempo antes dos estudos profundos da patologia. E encontramos da seguinte forma: a síndrome de Asperger, na primeira etapa; o segundo, o transtorno invasivo do desenvolvimento; o terceiro, que é o transtorno autista; e o quarto, que é o transtorno desintegrativo da infância. E vamos entrando num mundo complexo da medicina, da ciência, da academia. E isso começa a me chamar a atenção, porque eu também gosto do assunto. Mas comecei a pensar, vamos estudar sobre a patologia?
Talvez não seja o nosso papel aqui neste grupo. E comecei a pensar que trata-se de um transtorno mental. E entrei então em uma reflexão íntima para que pudéssemos definir a mente. E quando vamos para uma definição da mente na parte acadêmica, científica, material, encontramos múltiplas definições, mas algo, mais ou menos uma harmonia assim, que trata-se da sede da consciência, do pensamento e das sensações. Ou seja, estaria a mente vinculado completamente às ações materiais do cérebro. Falamos há pouco ali as experiências de Pinel e outros, mas quando pegamos ali a experiência do God Helmet, que é aquele capacete magnético que estimula as áreas temporais, Michael Persinger e Todd fizeram as suas pesquisas e colocava o capacete com ondas eletromagnéticas, o indivíduo transcendia, tinha a sua experiência como se estivesse tendo um encontro com Deus. Uma área cerebral estimulada, e o paciente entrava num processo de uma viagem, mas uma viagem estimulada. Entrava num padrões simbólicos e vindo como se de um sonho, apresentando os seus símbolos e vindo dali com toda uma sensação de bem-estar, de um momento vivido, apresentando justamente não só esse encontro, mas a dosagem hormonal física recebida. E eles chegam às definições que o cérebro é o único responsável. Ou seja, o cérebro é a sede desta mente. E aí, comecei a estudar um pouquinho mais os grandes estudiosos do Espiritismo. Pegamos, então, um pouquinho mais sobre Manuel Filomeno de Miranda, mas comecei a voltar um tempo mais atrás, 1968, a FEB também republica um livro chamado Loucura sobre o Novo Prisma, do nosso querido benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes. E vamos ver lá que o benfeitor define algo muito preciso a respeito da mente, mas já trazendo as questões das psicoses. Ele nos diz o seguinte, que a culpa do passado limita o esquizofrênico de apresentar os seus sentimentos, de expressar os seus afetos, porque a culpa do passado agora vem como uma força que lhe exige a necessidade do reparo. Ele, muitas vezes, se sente necessitado de reparar, mas não sabe como. E aí vai vivendo um mundo de complexidade, um mundo de loucura. Mas vamos pegar o livro de Sueli Caldas Schubert, Transtornos Mentais, Hermínio Miranda, no livro do autismo, que vai falar exatamente da definição do que é a mente na visão espírita, ou do transtorno mental também na visão espírita. E vamos pegar aqui, não podemos colocar o espírito como a mente, porque são duas questões muito diferentes, apesar da complexidade de uma e da outra. A mente acaba sendo um atributo do próprio espírito, mas não define o espírito. Define que falo é de limites, de colocar que um é o outro, mas que a mente é um atributo do espírito. Capaz, então, de estar ali a nossa consciência impressa as leis de Deus. Então, quando nós vamos passando pelos nossos processos reencarnatórios, nós vamos somando, sim, muitas virtudes em conquistas, muitos pontos positivos de acordo com a nossa conduta, mas também vamos somando alguns débitos pela própria ignorância, pela imaturidade, pela infantilidade espiritual que todos nós ainda estamos imersos no mundo de provas e expiações. Dentro da psicosfera coletiva em que estamos, ainda não somos um mundo regenerado, mas muitas pessoas já vivem esse mundo regenerado na sua intimidade. Porém, nos pensamentos que vibram, ainda vibram esse processo da insanidade e a insanidade numa linha ainda muito tênue, porque as conquistas ainda não são plenas, porque não há ainda a plenitude dessa conquista do indivíduo que atingiu o pico da montanha, o opus magna, mas ainda está na sua escalada. Mas como não considerar estas patologias no viés agora de um ponto de vista a considerar o espírito imortal?
Porque se não atentarmos à pré-existência da alma, nós teremos somente os controles dos sintomas associados através das funções medicamentosas, ou eletrochoques, ou múltiplas outras terapias para tentar obter reações hormonais ou estímulos neuronais. Mas sabendo que o que faz com que as sinapses ocorram, o que o estímulo passe pelo sistema nervoso central e se distribua através desse líquido céfalo-raquidiano para todo o sistema, é o espírito imortal que lhe imprime a força. O pensamento, nós sabemos a sua potência vinculada a um fluido cósmico universal, mas quem lhe dá o impulso, a força, é a vontade do próprio espírito. Seres pensantes, todos nós o somos. Agora, com pensamentos coordenados e ordenados pela vontade, já é um espírito que traz consigo muitas vitórias, conquistas íntimas e individuais através da sua jornada. Então, quando paramos para refletir a respeito da mente, é importante salientarmos que a academia, apesar de tentar limitar, nós não podemos fazer com que os nossos estudos estejam limitados, porque Allan Kardec diz o espiritismo vai além do que a ciência está nos promovendo hoje. Muitos cientistas já aprofundam e consideram o espírito imortal, porque nessas patologias necessário é avançar as investigações na pré-existência da alma e começar a recobrar os cuidados para que o espírito imortal progrida. Resignação, paciência, coragem moral, nos diz o Evangelho. Mas eu achei magnífico quando peguei para ler no livro No Mundo Maior, André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E André Luiz nos traz o seguinte relato da passagem de Fabrício. Ele nos diz o seguinte, me permitam a leitura. Ele fala mais ou menos assim, ó. Avaliando o cérebro de Fabrício, ele apresenta anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava-se com manchas sombrias. A esquizofrenia origina-se em sutis perturbações perispirituais, que agora vemos reflexo no seu corpo somático, estimulando a imaginação superexcitada, fazendo com que ocorram as vozes internas, se torna ansioso e justo pelo complexo amargurado. Paremos um pouquinho. André Luiz, avaliando em conjunto desse estudo, né, Calderaro também fazendo as suas avaliações, vamos vendo que quando avalia uma área sombria no cérebro, não é uma área que teremos um diagnóstico de uma ressonância magnética, mesmo em uma ressonância magnética funcional, um tomógrafo de pósitrons para avaliar as condições das funções cerebrais, mas está falando das questões vibracionais do perispírito, ou seja, quando o perispírito está ligado na célula, através daquelas unidades de força, tão bem descrito também por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que ele intitula como bióforos, ali há, então, nessa unidade de força, as vibrações, fazendo com que o elétron, o próton, comecem as suas movimentações. A vida, o átomo está vibrando. Agora, as vibrações desta energia são controladas pelas funções espirituais. O espírito, que muitas vezes está endividado por compromisso anterior, vibra de uma maneira diferente a promover naquele conjunto estas manchas que podem transformar o indivíduo em um estado esquizofrênico, um estado patológico que é passageiro, porque o espírito imortal segue a sua jornada e muitas vezes pode recobrar devidamente a sua consciência a depender do tratamento adequado, mas também das conquistas da sua conduta perante a sua vida imortal. Agora, quando avaliamos um pouquinho mais as questões dessa visão que André Luiz compartilha conosco, nós vamos vendo que a área inferior do cérebro é uma área muito, muito complexa, que vai trazer ali as questões não só do sistema límbico, mas vai trazer as amígdalas cerebrais, a hipófise com mais de 50 hormônios, ou seja, uma área
que está trazendo um estímulo inadequado, vai gerar múltiplas funções cerebrais também inadequadas. Quando pensamos nesse God Hamlet, que é um estímulo em áreas temporais, estimulando justamente as questões emocionais a viver uma complexidade para trazer sentido para o indivíduo, que está trazendo suas recordações, quase num processo anímico, não só dessa existência, mas de existências transatas. Não é um animismo a recordar dos acontecimentos passados, mas um estímulo que lhe faz vibrar agora no corpo físico algo desconexo da existência passada com a existência atual, com as vozes que lhe falam, com aquilo que ele externa, o sentido que ele visualiza, incapaz de se fazer compreensível para aquele que o ouve, e vai vivendo a complexidade dos estímulos inadequados. E certa vez estive com Divaldo Franco fazendo uma questão, né, para que pudesse esclarecer a minha mente ainda infantil com relação às questões da espiritualidade e também dos processos obsessivos e das interferências. E pedi a ele a respeito de uma criança com uma problemática como do autismo, como da esquizofrenia infantil, ou outras patologias como TOD, TDAH, que necessitem do medicamento. É necessário essa função medicamentosa? Ou se de repente não conseguiríamos controlar através de outras terapias, também espirituais, né? Seja através da mediunidade, dos passes, da água, da prece, da meditação? E ele dizia que tudo isso é válido e iria auxiliar muito, especialmente a prece. Mas os medicamentos, em muitos casos, se fazem necessários, porque o cérebro ou aquelas funções hormonais necessárias não se fazem produzir. E ele fala da seguinte forma, pela minha recordação, que se porventura há uma fragilidade destes sistemas, há uma brecha capaz de fornecer um plug para que os obsessores também se instalem com maior facilidade. Ou seja, se não houver uma medicação adequada, também pode abrir espaço para que uma obsessão venha para agravar já um problema primário. Já quer dizer que havia uma problemática inicial de um processo expiatório de uma conduta passada, sem dúvida, porque já está com os tormentos familiares, os tormentos para a própria criança ou jovem. E se não há uma conduta adequada, há os agravantes, por quê? Há um processo a ser ultrapassado para que aquele espírito imortal aprenda, através, sim, do sofrimento, mas também através das rotinas que irão lhe proporcionar a conduta correta através da própria prova. Resignado, mas aquele espírito que talvez não esteja muito lúcido dentro das suas ações, quando recobrar a sua consciência, seja nessa, ou seja, após a morte do corpo físico, vai perceber que um passo à frente na escalada foi dada. Então, quando estamos visualizando a complexidade das patologias mentais, não poderemos esquecer que, sim, a mente é a responsável. O cérebro pode trazer as suas múltiplas fragilidades. A movimentação da cadeia proteica no DNA ou as deleções cromossômicas e tantas outras fragilidades, podendo alterar a frequência cromossômica a gerar condutas esquizofrênicas ou mesmo a loucura, necessitam as medicações para o seu reequilíbrio. Mas para isso é importante que o psiquiatra, o neurologista, o médico responsável faça uma avaliação precisa, entre um diagnóstico e faça um acompanhamento do seu tratamento. Porém, não descartemos em hipótese nenhuma também a avaliação espiritual íntima, individual. E se porventura o indivíduo não o consegue, que eu possa promover o equilíbrio daquele processo familiar, imprimindo ali agora as lições do Evangelho, começando cada vez mais a ensinar a prece o que talvez deixei passar por muito tempo enquanto havia uma lucidez, mas iniciando ali
os vínculos com as entidades superiores, para que, de lá para cá, se estamos também tendo a habilidade de abrir as brechas para que os obsessores venham e interfiram, que possamos não abrir pequenas brechas, mas todas as janelas e portas para que os benfeitores cheguem no nosso lar. E como não atentar aos conselhos destes benfeitores e destes grandes estudiosos que nos afirmam que o Evangelho no lar é medicação salutar para o reequilíbrio da alma enferma. Através deste vínculo, recebemos as nossas companhias, os queridos benfeitores, as almas que nos desejam o bem, que nos desejam o avanço, através da nossa reharmonização íntima. Os pensamentos, através do momento que eles comecem a vibrar novamente em sintonias equilibradas, vamos novamente conquistando através dessa serenidade 1, 2, 3 degraus na nossa escalada evolutiva. Porém, para que possamos atentar que a mente, ela, hoje, precisamos sim defini-la num viés através de um campo material, mas de um ponto de vista completamente espiritual, para entendermos complexidades, não só desta patologia, mas especialmente dela, para que possamos avançar em um tratamento seguro, não só do nosso corpo físico, mas da nossa alma. Quando Allan Kardec coloca na Revista Espírita que ali estariam os estudos psicológicos, não é o psicológico hoje que nós entendemos de psique, mas o estudo da alma, para que possamos então estudar as nossas almas e ali compreenderemos a nossa mente e avançaremos. Espero que tenha gerado um pouquinho mais de dúvida para que possamos pesquisar e estudar juntos, porque realmente o assunto é muito complexo. Pela atenção de todos, muito obrigado. Obrigada, Laudes. Nós que te agradecemos. Sem dúvida, você conseguiu instigar ainda mais questões aqui na análise desse capítulo que já é muito complexo e você favoreceu que nós tenhamos um pouquinho mais dessa dimensão. E sempre lembrando, eu estava aqui voltando para ver o ano de publicação, né, da obra 1974. Mesmo com todos os avanços que houveram nessas áreas, quantas perguntas, né, nós formulamos que ainda não temos respostas. Mas muito obrigada, Laudes, pela sua contribuição valiosa. E agora, então, nós vamos passar a palavra para a querida Eulália, que seguirá com as reflexões. Seja bem-vinda, Eulália. Muito obrigado, Ângela. Nosso boa noite carinhoso a todos. Laudes, eu estou aqui de queixo caído, com todas as informações que você nos trouxe. E assim, insistentemente irei assistir, porque isso merece ser anotado passo a passo. O alerta infinito que você colocou de não desperdiçarmos nem o tratamento médico, nem o tratamento espiritual. Gratidão, meu irmão. Gratidão, Tânia, que nos trouxe um resumo excepcional, um poder de síntese fantástico. E que Jesus nos inspire a conhecer muito sobre a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Porque, como disse a Ângela, 1974, e nós continuamos cometendo os mesmos deslizes, refazendo as mesmas perguntas. Quando esse benfeitor se debruça sobre a mente humana, sobre esses meandros da mente humana, e vem ressaltar não apenas as doenças kármicas que trazemos, desenhadas em nosso campo mental, que se expressam através das nossas células a qualquer momento da nossa existência, mas vem nos falar da obsessão. E não tínhamos como, nós fomos a Gênesis, no seu capítulo 14,
no item 45, que trata das obsessões e possessões, recordando que quando foi elaborado o livro dos médiuns, no seu capítulo 23, Obsessão, Kardec não toma o tema possessão, porque considera que ele efetivamente parece colocar completamente fora do corpo o espírito, dá a ideia de que ele foi tomado por outro espírito. Então, ele opta pelo termo subjugação. E mais à frente, ele reconhece a possessão que nós vimos de forma excepcional, narrada neste capítulo, atacando a jovem Esther na sua festa de 15 anos. Então, o que mais nos chama a atenção? Partindo da premissa desse item 45 do capítulo 14, quando é colocado que os maus espíritos pululam ao redor da terra como consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, se não houvesse essa inferioridade, não existiria a obsessão em nenhum dos seus graus. Tampouco a possessão, esse ato constritor que anula completamente a vontade do espírito. Mas sendo Esther tão jovem, o que lhe faltava? Ela estava no meio da adolescência, que é um período de muitas complexidades, mas a maior delas, o espírito se apossa da sua verdadeira identidade. Recordamos Emmanuel, no livro Consolador, na sua pergunta 109, quando nos remete à importância dos primeiros 7 anos de vida, quando ele chama o período de adaptação do espírito ao corpo, em que a verdadeira personalidade do espírito está blindada. E a infância, exatamente por essa dependência total dos vínculos maternos, paternos, necessita de exemplos morais, de vivência religiosa, não é da frequência à religião, mas da religiosidade, de trazer os conceitos morais da religião e colocarmos em prática. E é uma observação feita no decorrer do capítulo que havia uma frequência ao templo religioso como um ato social, não como uma integração, uma comunhão da criatura com o Criador. Obviamente, junta-se ali uma questão familiar. Emmanuel é rico nesse assunto, quando nós recorremos aos livros Vida e Sexo, Pensamento e Vida. Ele nos fala, neste último livro, no capítulo intitulado Filhos, ele diz que os exemplos morais legados pelos pais e os mestres vão influenciar a vida inteira do reencarnante. Então, o que se percebe é que Esther tinha uma mediunidade, que os vínculos morais que se estabeleciam entre ela e os pais traziam pendências, porque somos espíritos inferiores, com vivências equivocadas, muito superiores aos acertos, mas a prova de estarmos aqui é de que temos que avançar. Então, ressalta a importância da evangelização, da convivência familiar, de que estamos num grupo que desafia as nossas deficiências, e vamos ver isso mais à frente. Mas quando nos freamos ante o comovedor estado em que ela fica, de uma festa,
de um momento de alegria para um estado de loucura, tarjado como loucura, a dificuldade que os pais vão ter para aceitar o espírito, a ação dos espíritos, a espiritualidade, a necessidade da prática religiosa, nós vamos a Kardec. E ele nos informa que quando a obsessão degenera, avança e atinge o processo de subjugação ou de possessão, o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o livre-arbítrio. Ele reconhece a necessidade de aceitação do termo possessão na Revista Espírita, dezembro de 1863, que é muito interessante, a matéria intitulada Senhorita Júlia, em que aquela serviçal, totalmente sem cultura, sem vivência social, quando passa a trabalhar numa casa de aristocracia, ela começa a agir em dados momentos como se fosse um dito senhor muito familiar, que frequentava aquela casa, e em tudo, nas suas expressões, na cultura, nos gestos, até na forma como fumava o cachimbo, o que ela não usava, era perfeita, era clara a constrição do espírito sobre o seu corpo. E ela narra que tudo percebia, que assistia, e como o espírito não lhe fazia mal, ela por vezes ria-se das atitudes que o seu corpo demonstrava para os demais. Então, nós vemos aqui, por exemplo, na subjugação, o obsessor submete ou constrange a vontade do encarnado, fazendo com que este haja sobre o seu próprio corpo, sem, no entanto, deixar de sentir o que faz e assistir o que faz. Já na possessão, o espírito obsessor age de forma constrita sobre o corpo do obsidiado, envolvendo-o sob um verdadeiro manto fluídico. Vejam o termo que é usado, que anula totalmente a reação do alienado, porque fica realmente alheio a tudo que se passa com o seu corpo, muitas vezes nem sentindo qualquer dor, como se anestesiado estivesse. Nós vamos ver mais à frente no livro as diversas condições em que permaneciam os espíritos, cujo estado de loucura era provocado mais pela ação do espírito que os constrangia do que um estado mental de si mesmos. Então, nós vamos ver quantos estavam alheios, quantos eram marcados pelo sofrimento físico, como a Esther, com vergalhões no rosto, com manchas, submetida em todas as formas. E no mesmo capítulo 23, no item 254, a obsessão do Livro dos Médiuns, no item 6 diz assim: a subjugação corpórea chegada a certo grau poderá levar à loucura? Sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum entre os que são tidos por loucos. Muitos são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral e não de tratamentos corpóreos, pois que com estes os tornamos verdadeiramente loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e alcançarão a cura mais vezes. Então, nós vamos percebendo que todos nós estamos à mercê de uma situação dessas, se não domarmos, ou melhor, empregarmos todos os nossos esforços para domar as nossas más inclinações, o que não vimos fazendo.
neste mundo de permissividade, de imoralidade, fantasiada de normalidade, claro que nós nos colocamos muito mais em risco de passarmos por essas situações. E nós temos estudado bastante a obsessão, temos visto, e eu creio que a Ângela, o Laudes, a própria Tânia na área da saúde, os três tenham presenciado muitos transtornos mentais em crianças, o índice de suicídio se elevando cada vez mais, e nos chamou a atenção recentemente essa ambiência social, esse ambiente das redes sociais chamado metaverso, onde muitos jovens têm entrado de forma desavisada, e quando o Laude citou aquele capacete, que utilizado em experiências, pressionando, atuando sobre o cérebro, com emissões eletromagnéticas, que são a mesma definição de pensamento, ativam hormônios cerebrais característicos. No caso que ele citou, a criatura era levada a um estado praticamente de transe para experienciar a comunhão com o Criador. Nós, ao vermos essas honrosas experiências na ciência, também vemos no declínio moral do ser humano a exploração de todas as mentes, falamos das jovens, porque há atualmente um descaso da religiosidade, um abandono total dos vínculos morais que a religião estabelece, nos fazendo reconhecer que somos espíritos imortais e que devemos nos assenhorear dignamente desse equipamento, cuidando da nossa saúde espiritual, mental e, correspondentemente, da física, o que não temos feito. Então, há uma série de implementos envolvendo óculos, capacetes, em que aquele jovem adentra esse perfil social e ali ele dá vazão a todos os instintos que supostamente aqui lhe imputariam responsabilidades legais. Então, o desaviso dos pais, a falta de cuidado para verificar em que campo eles estão adentrando, somado a essa gama, essa verdadeira multidão de espíritos que pululam ao redor da Terra, tem nos trazido experiências profundamente dolorosas. Então, aqueles jovens adentram um campo de vícios, de crimes. Nós conseguimos, através do Google, ver crimes no metaverso e ficamos muito assustados, porque o metaverso não é uma criação do homem na Terra. O metaverso é, com certeza, um parâmetro de uma grandeza espiritual que foi distorcida, como a maioria das coisas, para resolver as questões de interesses pessoais, os ganhos monetários, a projeção social. Então, vimos percebendo que o mundo espiritual é, por assim dizer, o metaverso, onde muitas vezes aqueles que convivem conosco não sabem em que local ancoramos o nosso campo mental. E, obviamente, onde o fazemos, imediatamente isso responde atuando sobre o nosso corpo físico. Ou seja, nós estamos sendo convidados, desde quando Jesus passou pela terra, corporificou-se na terra, para nos ensinar o trajeto. Quando ele foi atacado, torturado, condenado
crucificado, abandonado, ele nos disse como deveríamos ir adiante, sem reações, mas, acima de tudo, construindo algo de bom. E o que nós vemos nessa família é exatamente o apreço da vida social, da cultura, da projeção social. E cadê aquela convivência, aquele momento de refúgio com os benfeitores espirituais, quando a nossa mente se abastece através das lições do Evangelho no lar, através dessa ação dos espíritos sobre o nosso psiquismo, fazendo com que o nosso cérebro drene hormônios de bem-estar, de bom ânimo, de alegria. Não, nós no metaverso da vida, quando nos desprendemos no momento do sono, para onde nós vamos? Com quem nós convivemos de perto? Onde é que vamos dar vazão aos vícios que o mundo tenta nos convencer que são absolutamente comuns e devem ser vividos? Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Então, estamos vendo, sim, o resultado dessa imprudência que Manuel Filomeno de Miranda nunca se cansa de expor nas suas obras e que nos traz essas dores incomparáveis, muitas vezes agasalhados em nossos filhos, porque, como diz claramente Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos. Nós lhe desconhecemos a bagagem que trazem, mas nós estamos tendo a oportunidade de oferecer uma bagagem moral ímpar, que cresça, que se estabeleça e que ganhe a condição de ombrear com as dificuldades do passado e produzir uma contabilidade positiva para esse espírito que, como nós, luta emaranhado nas próprias deficiências para vencê-las, libertar-se e seguir adiante. Então, eu convido vocês a lerem a Revista Espírita, agosto de 1863, no tema Ação Material dos Espíritos sobre o Organismo, e nós vamos descobrir que nunca fez para o espírito, ou nunca teve para o espírita, tanta significação a pergunta 459 do Livro dos Espíritos como agora, que não cuidando dos nossos pensamentos, realmente nos entregamos para, por esses espíritos que constrangem, que oprimem, sermos dirigidos. Que esta noite, principalmente com os esclarecimentos do Laudes, nós possamos refletir sobre as bênçãos da doutrina espírita e aprender a vivê-las no dia a dia da nossa vida. Infinita gratidão a todos. A gratidão é nossa, certamente, querida Eulália. Nós poderíamos ficar aqui por muito mais tempo, acredito que todos concordam comigo aqui, ouvindo, vendo os comentários das pessoas aqui, e nós vemos que as questões que vocês nos trouxeram nesse encontro, nesse estudo, são questões assim urgentes, urgentíssimas, para que nós possamos refletir. E essa ponte, Eulália, que você fez com o nosso momento atual foi fantástica. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos os coordenadores, aqui a Tânia, o Laudes, a Eulália, e convidamos os amigos que estão conosco para que possam voltar aqui na próxima semana, para que nós sigamos o nosso estudo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.